Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Eu sou Anderson, engenheiro mecânico graduado no Brasil, na Universidade Federal do Ceará. Fiz uma laurea magistrale em engenharia automotiva aqui na Itália, em Modena. E agora estou num doutorado de pesquisa. Certo? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas nem tanto, porque eu já fiz vídeos comentando artigos. Então eu vou comentar um artigo hoje muito especial para mim, né? O nome do artigo é Theory of Rubber Friction and Contact Mechanics. Esse artigo está na bibliografia da minha pesquisa. Certo? E por que eu vim trazer esse artigo? Bom, eu vou contar a história desse artigo aqui. Quando eu estava fazendo estágio na Fórmula 1, eu trabalhei no setor de estratégia, né? Race Strategy. E tinha a galera de pit stop, essas negócio de regra, essa besteirada toda aí que eu não dou muita bola. E tinha a galera de pneus, que eram duas pessoas. Um rapaz assim já um pouquinho mais velho que eu. Não, mais novo. E uma moça, né, bem mais nova do que eu. Ela era a estrategista lá que cuidava da parte de pneu. E aí eu puxando conversa com ela e tal. Aí e vocês trabalham como aqui? Vocês usam alguma didática? Alguma teoria científica? Qual livro que vocês usam? E ela me mostrou, não, a gente usa isso aqui, Multiscale Approach, blá blá blá, autor Pearson. Deixa eu ver se porque eu anotei. Eu anotei isso. Aqui, ó, anotei, ó. Pearson Model Multiscale Theory for Rubber Friction due to Viscoelastic Losses. Enfim, esse é o caderninho que eu tive lá para fazer minhas anotações, né? Enfim, infelizmente não fiquei. Aí eu acabei não ficando, vim pro doutorado aqui e aqui eu estudo desgaste de borracha. Aí eu pensei, vou colocar aquele autor na minha bibliografia. Aqui estamos. Por que eu disse isso? Porque hoje a gente vai ver a teoria do atrito, certo? Do atrito em borrachas e a mecânica do contato em borrachas por Pearson. A teoria usada pelas equipes de Fórmula 1, que eu não sei se todas usam, mas eu sei que lá na Red Bull eles usam. Certo? Seus pífios. Vamos começar. Só um momento aqui, que eu acho que tem alguém aqui do doutorado falando, me perturbando aqui. Marcamos a reunião, não sei o que, depois temos e tem aquele lá da... Não tenho ele, só no outro, eu quero escrever. Ok. Ok. Depois do chupa. Né? Gente, vamos lá. Theory of Rubber Friction and Contact Mechanics. Então, o que acontece? Vamos aqui para o tablet. Obviamente, talvez eu não fale tudo hoje, mas vamos lá. O nome do artigo é Theory of Rubber Friction and Contact Mechanics. Se você quiser pesquisar, B&G Pearson 2001. Ok, vamos lá.
Nesse artigo aqui, o Pearson, ele está analisando borrachas que estão deslizando, certo? Sobre uma superfície muito particular. Essa superfície, ele diz que é uma superfície dura, certo? Rígida, dura e rugosa, certo? Então, nós estamos lidando com um contato de borracha e superfície. Acostumado a escrever em inglês. Rígida e rugosa. Guardem isso, porque essa é basicamente a definição de todos os contatos de borracha que este cara vai trabalhar, certo? E por que que ele usa isso, certo? Porque simplesmente a maioria das aplicações de engenharia tem esse tipo de característica, uma superfície rígida e rugosa. Então, eu posso aplicar isso para pneus, eu posso aplicar isso para limpador de para-brisa, eu posso aplicar isso até mesmo na indústria cosmética, né? Até mesmo também em adesivos, né? Então, é uma teoria bem ampla, né? A gente vai descobrir ao longo do artigo por que a Fórmula 1 usa isso. Quem trabalha no meio, que esse negócio de análise de dados, talvez saiba por quê. Talvez não, né? Certo, beleza. E a gente precisa entender que o atrito da borracha, ele é muito diferente dos outros sólidos, certo? Por quê? Porque a borracha, ela é um elastômero, certo? Derivada da Hevea brasiliensis, que produz a borracha natural, o isômero, certo? Esse elastômero, ele tem por característica um baixo módulo de elasticidade, certo? Mas ele tem um alto atrito interno. E por essa razão, o contato com borracha, todo contato mecânico que envolve borracha, ele é muito diferente dos contatos que envolvem metais, materiais rígidos em geral, certo? Então, a força de atrito produzida aqui, certo? A força de atrito produzida nessa situação da borracha com a superfície dura possuem duas contribuições principais, certo? A força de atrito aqui dentro, ela é composta por duas componentes que se somam, certo? Uma delas é a adesão e a outra é a estérese, certo? A estérese é justamente o atrito interno, certo? A estérese é justamente o atrito interno da borracha. Então,
E o principal da estérese é que... Vamos fazer o seguinte aqui, eu preciso demonstrar isso de uma forma legal. A estérese, ela é justamente o atrito interno. E uma coisa importante entre o atrito interno é que ele depende das asperidades, da textura da superfície de contato. No caso, não vamos dizer superfície de contato, mas da superfície rígida e rugosa. Certo? Então, a estérese ela é muito conectada com esse parâmetro, a rugosidade da superfície. No caso do pneu de um carro, a rugosidade do asfalto. Certo? Então, o que é que isso causa? Certo? Veja que a superfície ela é rígida, rugosa, e eu tenho asperidades de alturas diferentes, de formatos diferentes. Essas asperidades elas causam na força de atrito uma oscilação. Basta você imaginar essas asperidades batendo nas asperidades da borracha. Vai deslizando e vai batendo. Pá, 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 pá. As asperidades têm ali como é que a gente mede? A gente passa um scanner, tira ali a densidade espectral. Então eu vou saber estatisticamente como é minha superfície, comprimento de onda, a escala, comprimento da escala, né, o lambda e tudo, né? A gente vai ver isso mais na frente. Então isso gera uma força de atrito que é oscilante. Ela não é uniforme, certo? E além disso, as deformações causadas na borracha devido a essas asperidades também são oscilantes. E é por isso que isso dispara a estérese, o atrito interno. Certo? Eu tenho deformações cíclicas dentro da borracha. Certo? E aí eu tenho uma grande contribuição da estérese. Certo? Que é também, eu posso dizer que é o que? O amortecimento interno do material. Da borracha. Amortecimento interno, atrito interno, tudo muito similar, certo? E essa contribuição para a força de atrito, certo? Isso tudo aqui da esterese, certo? Vou até... Não, vamos deixar de vermelho mesmo. Isso tudo aqui da esterese também é afetada por um outro parâmetro chamado temperatura. Certo? E nesse caso particular da borracha, a relação entre a temperatura e o atrito interno, ele é a mesma relação da temperatura com o módulo de elasticidade complexo, que é o módulo de elasticidade da borracha que varia com a frequência de excitação dessa borracha. Então, isso aqui
nos indica que o atrito desenvolvido pelo pneu, ele tem ali uma grande influência da própria característica da borracha. Isso é só a introdução, né? Não passamos nem da primeira página, né? Ok, posto isso, então a temperatura vai ali mudar, alterar os efeitos do atrito oscilante, da força de atrito oscilante, das deformações, do tanto de atrito interno gerado, né? A adesão aí já é um pouquinho diferente. A adesão, ela provém o Pearson, ele dá mais atenção à estérese, mas eu já vi que muitos autores não concordam muito com isso. Por quê? Porque a adesão, ela vem numa escala ainda mais ela vem numa escala ainda mais aprofundada, mais próxima, certo? Ela vai depender das ligações entre as moléculas da borracha e do asfalto. Então, cada vez que o carro está andando no asfalto, os pneus estão fazendo ligações com as moléculas do asfalto e quebrando essas ligações, certo? Né? Então, temos aqui as ligações, e à medida que o pneu vai girando e deslizando, porque sempre tem um grau de deslizamento, essas ligações vão sendo feitas, certo? E quebradas, e depois refeitas, e quebradas, e depois refeitas, num ciclo que nunca termina até que o carro pare, ou até que a borracha pare de deslizar sobre a superfície rugosa. Uma das forças bastante conhecidas são as Van der Waals, certo? Certo? Van der Waals, certo? Uma das causas do atrito. A adesão, o atrito por adesão, ele está muito, muito presente quando a minha superfície de contato, ela não é rugosa, ela é sim suave. Suave não, porque suave? Lisa. Certo? Ok. Curiosamente, e aí talvez eu esteja... Vamos seguir o texto, melhor. Então, beleza. Entendido aí, borrachas. Isso é válido pro geral, certo? Ainda estamos no geralzão, certo? Certo? Isso aqui tudo é só a intro. Beleza. Então, as borrachas têm baixo módulo elástico e, devido a isso, exibem instabilidade durante os deslizamentos. Por quê? Porque ocorrem oscilações, certo? Beleza. Eu tenho essas instabilidades devido às oscilações, mas eu tenho uma outra que ficou muito conhecida e que a gente vê e às vezes não sabe interpretar, e até mesmo quem vê corrida de carro provavelmente já viu
também não sabe o que é. Então tá. Disse aqui que a borracha tem um E, um módulo de Young baixo, atrito interno alto, vamos chamar aqui né? Atrito interno alto. Que mais? É isso aí. Depende da temperatura, beleza? E então eu tenho umas certas instabilidades devido às oscilações. Mas eu também tenho uma outra, certo? Eu tenho uma outra que é muito conhecida. Que o que é que acontece? Vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui o meu bloco de borracha deslizando. Tem aqui a superfície, eu vou fazer uma leve separação para a gente entender. Este bloco se desloca nessa direção com velocidade v, certo? Esse deslocamento vai causar na borracha um efeito chamado buckling, certo? Como é que isso acontece? A região da frente da borracha, ela vai sofrer uma deformação, certo? Vai acontecer basicamente isso aqui, certo? Isso é muito... certo? Vai acontecer basicamente isso aqui. O nome disso é buckling, certo? É uma dobra, certo? Uma forte compressão devido ao atrito aqui na frente vai causar isso aqui na borracha. A borracha vai tender a ir para trás, certo? À medida que vai deslizando, certo? Isso ocorre e essa onda ela vai se propagando dessa zona da borracha aqui, essa deformação, esse caroço, ele se propaga daqui até mais ou menos a metade da borracha. Ele vai em direção à traseira do contato, né? Vamos dizer que aqui é o meio. Ele geralmente se propaga ali até o meio e na traseira não é tão claro, certo? E aí o que é que acontece? Acontece que eu vou ter essa zona, ela vai estar sobre forte estresse, certo? Vai estar sobre forte estresse e, como eu falei, ela vai se propagando ao longo da superfície de contato. Quando ela chega no fim, uma outra já começou. Então ela vão acontecendo vários desses caroços, eles vão passando pela superfície de contato em um fenômeno que a gente chama de onda, né? E aí o que acontece? A peça de borracha, né? Vamos botar mais ou menos assim. Ela vai ficar mais ou menos assim, né? Aqui tá na mesma direção. E ela vai ter esse tipo, vai ter depois do
do deslizamento, né, depois do uso, ela vai apresentar ondas, que a gente chama isso de escala Mach waves, ou waves of detachment, ou abrasion patterns, né? E aqui o movimento está nessa direção. O nome disso é escala Mach waves. Por quê? Porque foi o escala Mach que viu primeiro, lá em 1954. Certo? Elas se propagam ao longo do contato. Só que isso é um outro efeito de instabilidade devido ao atrito, né? E eles acontecem bastante em superfícies lisas. Não vai ser o tópico do Pearson aqui, mas é importante mencionar, certo? Por quê? Porque faz parte dos fenômenos que ocorrem, né, quando eu estou deslizando uma borracha sobre uma superfície rugosa. Ok, posto isso, certo? Importante ponto agora do Pearson, que tem que ser comentado. Eu disse para vocês que o Pearson ele considera a maioria das superfícies usadas como rígidas e rugosas, certo? E de fato, no mundo do desgaste da borracha, essas ficaram bastante conhecidas. E o grande desafio é caracterizar a rugosidade dessas borrachas, certo? Ou da borracha não, da superfície. Então diversas teorias existiram, foram aplicadas, né? Não muitas hoje são utilizadas. A de Pearson é uma delas, tanto que lá na Fórmula 1 o pessoal lá estava usando, né? O Pearson utiliza, e eu não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi um dos pioneiros, porque eu acho que um outro autor alemão, assim, o Pearson é alemão, né? Um cara chamado Kluppel, né? Também utilizou isso num dos seus modelos, que é a teoria de self-affine fractal surfaces theory. Teoria das superfícies fractais autoafins. Que porra é essa? Isso é um xingamento? Tá me chamando de burro? Tô. Brincadeira. Tô não. Superfícies fractais autoafins, certo? São superfícies que, por mais que você se aproxime delas, vá chegando perto, elas vão ser sempre iguais, pelo menos visualmente, né? Então, superfícies fractais autoafins aparentam ser a mesma, por mais que eu olhe para essa superfície com escalas diferentes. E essa escala, ela é chamada de magnificação, certo? E é dada por... Eita, meu. Peraí, qual é a letra? Ah, sim. Zeta. E é dada por zeta. O nome desse parâmetro é magnification. Certo?
Magnificação. E não tem só uma, não. Se uma já é um problema, tem mais de uma. Por quê? Porque quando estamos lidando com desgaste, né, a gente vai analisar esse problema num âmbito meio que 3D, né? Certo? Então, aqui, Z, X, Y. Ok? Então, o que acontece? Eu vou ter uma magnificação para o plano XY inteiro, certo? E essa magnificação é dada por zeta normal. Alguns autores põem zeta XY. Quem é que tá me perturbando aqui, hein? O que é que tu quer? Ai, tem não. Aí, alguns autores dizem zeta XY para o plano XY, né? Para a área. Mas essa magnificação também é válida para a altura, a dimensão vertical. E ela, neste caso, para a dimensão vertical, ela é dada por zeta elevado a h. Certo? Ok. E esse h, ele vai variar de 0 a 1. H vai variar de 0 a 1. Certo? O que é o H? O H é o Hurst Exponent. Ou coeficiente, expoente de Hurst. Certo? Ele basicamente vai, junto com outro parâmetro, que eu vou já explicar, ele vai ali caracterizar a qualidade da superfície. Certo? Essa música é boa. Ok. Então, a maioria das superfícies de engenharia, elas são rígidas, rugosas, autoafins e fractais. Perfeito. Inclusive, asfalto, rodovias, ruas, né? Elas são self-affine fractal surfaces e elas têm também um outro parâmetro que caracteriza elas, a dimensão fractal. Dimensão fractal. DF. DF geralmente é dado por, para este caso, 3 menos H. Vai ser aproximadamente, para automóveis, pneus e estradas, 2.2 ou 2.5. Vai oscilar dentro desse intervalo, certo? Perfeito? Ok. Tem uma outra parte aqui que ele fala, que eu prefiro falar antes, que é para todo mundo entender. Que ele já mete aqui. Ok. Ok. Existe... e tem outro parâmetro aqui. Eu vou explicar esse parâmetro. Bom,
Vocês entenderam, né? Então, temos superfície com uma rugosidade característica, uma rugosidade peculiar, certo? Como é que a gente vai verificar isso? Aqui minha superfície. Aqui a borracha. Tá aqui a superfície. Certo? E a borracha tá deslizando. Sai! Aqui. Beleza. Aqui pra cá. Eu vou dar um zoom aqui. Certo? Se a gente der um zoom, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é a superfície que a gente está olhando, só que com um zoom. Veja que eu tenho ali asperidades, né? E que elas estão separadas, né? Por um comprimento de onda, né? Peculiar. A gente vai chamar isso de lambda. Certo? Pode ser também comprimento de escala. E esse é um outro parâmetro da superfície self-affine, da superfície autoafim, o comprimento de escala, ou length scale. Ok. Certo? Seus pífios. Ok. E aí, uma superfície autoafim, ela vai ter dois parâmetros interessantes que também vão caracterizá-la. Eu tenho o coeficiente de Hurst e a dimensão fractal, que caracterizam a qualidade da superfície. E eu tenho outros dois comprimentos, o lambda 1 e o lambda 0, certo? Esses daí são chamados comprimentos cut-off, que eu não sei o que quer dizer. Peraí, cut-off, significado de cut-off. Não, peraí, tesouros. O que é cut-off? Cut off, stop, cessation, check, discontinuance. Ok. Basicamente, é um comprimento que vai definir a minha escala, a minha magnificação, certo? Então, o lambda 1 é o comprimento e o lambda 2 é outro comprimento, lambda 0 no caso. O lambda 1 ele é o comprimento de cut-off inferior. E o lambda 0 é o comprimento de cut-off superior. Ok. Certo? Então, gente, uma superfície autoafim, ela só vai ser autoafim quando observada em uma escala de comprimento que está em um intervalo respectivo. E qual é esse intervalo? Lambda 1 menor que lambda menor que lambda 0. Condição máxima para ser autoafim. Tem que estar dentro de
dessa... Tem que estar dentro dessa escala, certo? Perfeito. Ok, definido. Ok. Aí, o Pearson diz que, para muitos casos em que a superfície é produzida através de fraturas frágeis, brittle, não sei se brittle, não, brittle não é frágil, é quebradiço. Brittle, fragile. Então o Pearson diz que para muitas superfícies, certo? Feitas a partir, fabricadas, produzidas a partir de fraturas frágeis, certo? O comprimento de cutoff superior ele vai tender a L. Tá, mas o que é L, né? L é a dimensão lateral da fratura superficial. Peraí, deixa eu ver se eu tô correto na minha tradução. Fracture surface. Superfície de fratura. Tá, isso fez fracture. Às vezes eu confundo essas paradas. Ok. Certo? O L, ele é basicamente a dimensão lateral da superfície da fratura. Certo? Isso para casos como os que a gente vai analisar, que é pneus, peças de borracha em geral, limpadores de para-brisa, guarnições e por aí vai. Certo? Quando a gente parte para rodovias, ruas, pista, em outras palavras, asfalto, a gente tem que fazer algumas adaptações, certo? No caso do asfalto, o lambda, eu disse que era o lambda, o lambda superior, o lambda de cutoff superior, então aqui é o 0, certo? No caso de estradas, ruas, pistas, asfalto, o meu comprimento de cutoff superior, ele vai ser, certo, na ordem de grandeza de milímetros, certo? Então ele vai ser bem pequeno, certo? De alguns milímetros.
certo? E aí começa a treta. Por quê? Porque isso aqui acaba incluindo sujeira. Areia, poeira, contaminantes na pista. Acaba incluindo isso, certo? E ainda digamos que isso são as maiores partículas, né? Partículas, e ainda assim partículas grandes. Certo? Ok. Certo, beleza, mas esse é o comprimento de cutoff superior. Eu tenho o comprimento superior. Eu tenho o inferior para definir. Certo? Eu tenho o comprimento inferior. O comprimento inferior, aí é que tá a treta. Ele não é tão conhecido, certo? A verdade é que o comprimento inferior, ele meio que vai depender, e eu também não tô totalmente certo disso. Tô estudando, né, gente? Ele meio que vai depender da capacidade computacional do modelo de atrito que tu tá usando. E também do que tu tá usando para medir a rugosidade da superfície. Ok? Mas o Pearson diz que para estradas, pistas, ruas, rodovias, eles estão assumindo que lambda 1 é da ordem de alguns micrômetros. Certo? Micrômetros. Certo? Então, ruas, rodovias, pistas são superfícies rígidas, rugosas, fractais e autoafins de com a ordem de magnitude do seu comprimento, né, de escala, certo? Do lambda 0, do lambda 1 ao lambda 0, de lambda 1 a lambda 0, de cerca de 3, certo? Ordens de magnitude, certo? Partindo aí de milímetro para micrômetro, certo? Ok, eu falei aqui do principal, né? Eu até adiantei um pouco o comprimento de escala, length scale. Vamos falar mais um pouquinho dele. De escala. Beleza, vamos falar mais um pouquinho dele. Em superfícies desse tipo que a gente está estudando aqui, certo? Quando eu tenho a descrição da minha rugosidade, eu invariavelmente vou ter esse lambda, certo?
E como eu falei lá no começo, vocês lembram quando eu disse que a borracha ela é exposta às deformações causadas pelas asperidades da pista? Né? Vamos chamar de pista. Né? Eu tenho aqui minha borracha. E eu tenho aqui minha superfície. Agora um pouquinho mais realista, né? Que não é tão claro como é daquele jeito ali. Certo? E tá deslizando nesse sentido aqui com a velocidade V. Certo? Então eu vou ter um comprimento de escala, que, como a gente já viu, é dado aqui por essa pequena distância. Lambda. Ok. Essas asperidades, textura, rugosidade, vai causar essas oscilações que a gente viu lá, que ativa a esterese da borracha. Certo? E a gente consegue até quantificar isso. Por quê? Porque eu posso dizer que a frequência, certo? A frequência da borracha deslizando sobre a superfície, ela é similar à divisão da velocidade com que essa borracha está deslizando pelo comprimento de onda ou comprimento de escala das asperidades, certo? Só que eu falei lá que esse lambda aqui, ele está dentro de um range. Então, a frequência vai variar. Certo? Então, eu vou ter um ômega 1, eu vou ter um ômega 0, certo? Se o ômega 0 é o maior, bota o ômega aqui, bota o ômega 0 para cá, o ômega 1 para cá. Então, eu vou ter um range também de frequências de oscilação da borracha, né? Então, beleza. Se isso aqui é muito amplo, isso aqui também vai ser muito amplo. Certo? Quando eu tirar Fourier, né? Eu decompor por Fourier para calcular os estresses na superfície, né, as tensões, eu vou ter ali uma variação grande. E aí a gente chega, porque agora a gente está mexendo com a excitação da borracha. E tudo que excita é sempre meio tenso de lidar. Borrachas são componentes complicados, certo? Elas estão sempre variando de comportamento. Então, se eu tenho essa variação no comprimento de onda, eu vou ter essa variação na frequência, eu vou ter também, porque veja, eu comentei, e essa é para encerrar o vídeo, já dá 1 hora já. Eu comentei que a esterese ela tem ali a oscilação e que a frequência, né, de acordo com a velocidade que tu tá deslizando e a característica da pista, né, o lambda.
Só que, o que acontece? Borrachas trabalham de formas diferentes de acordo com a frequência, certo? E eu disse isso mais ou menos aqui, mas não fui muito claro, até porque eu estava falando de uma outra coisa. Eu tenho um módulo de elasticidade que depende da frequência. Então, essa borracha ela vai variar ali. De acordo com a velocidade de deslizamento, ela vai ser mole, ela vai ser mais rígida. Rígida e quebradiça. Mole e elástica, né? Certo. Aí o que acontece? Existe nisso uma contribuição, certo? Para o coeficiente de atrito. De acordo com o meu range de comprimento de escala, certo? Que é limitado pelos cut-offs, né? Pelos comprimentos de corte. Acho que podemos dizer de corte, né? É limitado ali. Limitado pelos comprimentos de cut-off. Então, eu vou ter uma variação também no atrito que vai produzir. Porque, veja, eu estou mexendo com a oscilação, com a esterese. Então, invariavelmente, eu vou ter variação de atrito. Então, o meu coeficiente de atrito também depende, de certa forma, da frequência. Mas, mais precisamente, ele talvez dependa do lambda. Certo? O Pearson diz que o coeficiente de atrito, certo? Ele tem ali uma correlação com o lambda. Ele e o lambda têm uma correlação. E essa correlação diz que o coeficiente é máximo. É máximo quando V dividido por lambda, que é a nossa frequência, né? É similar à frequência, é aproximadamente igual 1 dividido por tal, sendo que o 1 dividido por tal é o quê? É a frequência na qual a imagem do módulo de elasticidade complexo dividido pelo valor absoluto do módulo de elasticidade complexo é máximo. Difícil? Repetir. O meu coeficiente de atrito, certo? Na verdade, não é nem o coeficiente de atrito. É a contribuição, né? Da superfície para o coeficiente de atrito. Então, deixa eu só tirar esse máximo aqui. Ok. Então, só trazer para cá. Não é máximo, não. A contribuição da rugosidade no coeficiente de atrito, certo? Ela tende a aumentar, certo? Não, a contribuição vai ser máxima. A contribuição da rugosidade da superfície, caracterizada por lambda, vai ser máxima quando eu tenho essa relação. Quando a minha frequência ela tende a ser igual à frequência de quando a imagem do módulo de Young complexo dividido pelo valor absoluto do módulo de Young complexo atinge um pico. Em termos de gráfico, isso vai ser mais ou menos isso. Lambda baixo, lambda alto,
ser mais ou menos isso. Certo? E aqui lambda grande. Certo? Vai ser mais ou menos esse o efeito. Onde aqui é a velocidade e que é o coeficiente de atrito. Certo? Eu vou ter uma contribuição maior da rugosidade da superfície e ela tende a afastar o pico de fricção, de atrito, para velocidades mais altas, certo? Interessante também notar que esse parâmetro aqui, certo? Ele é a transição de quando a borracha está na condição não sei se era rubbery, vamos dizer, não, pera, deixa eu ver. Ok, vamos usar essa. A gente chama de rubbery, certo? E é a condição em que a borracha está pegajosa. Não sei se esse é o melhor termo. É a transição entre a borracha pegajosa e a borracha vetrosa. A pegajosa ela é elástica, macia. A pegajosa ela é dura, quebradiça. Ou seja, quando isso aqui, essa relação, essa correlação atinge, essa relação é estabelecida e essa frequência é a frequência deste quociente, que a gente vai saber depois o que é, mas é isso. A contribuição da rugosidade ela é máxima. E a borracha vai estar trabalhando ali na transição entre emborrachada e vetrosa. Certo? E essa é a melhor parte de se trabalhar com a borracha. É onde eu consigo o maior atrito. E aqui a gente para. Paramos na página 2. Viram aí, né? A confusão que é trabalhar com essas baitolagens de Fórmula 1. O artigo tá aqui. Vou botar nas referências. Quem quiser encarar essa tristeza, tá lá. Até a próxima semana. Se você curtiu, dá o joinha. Se não curtiu, vaza daqui. Brincadeira. Sai daqui. Até a próxima.